Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Christian Oliveira, gerente da área de sucesso do cliente, e hoje vou ministrar aí um treinamento do módulo de mudanças com Pink Verify, que é a certificação que a gente obteve aí desse módulo, inclusive nesse ano a gente renovou. E vai ser demonstrado na Qualitor 820, tá? Eu vou demonstrar em PPT alguns slides e depois vou intercalando direto o hands-on no Qualitor 820, para ficar mais adequado. Bom, primeira coisa é o manual de módulo de mudanças aqui, né? Eu mudei aqui o módulo de mudanças, tá? Ele está lá disponível, também tem todos os cadastros que vocês podem consultar, tá? Ele está bem completinho também, até porque o módulo ele teve só a alteração da Pink Verify, mas fora isso, todos os cadastros estão bem lá descritos e podem ser consultados, tá? As tabelas relacionadas à gestão de mudanças aí, todas elas iniciam com GM, gestão de mudança, e as views com VWGM, tá? Aqui tem um exemplo de todas que tem, todas as tabelas aí, né? E as views que vocês podem fazer os gráficos, os relatórios, etc, tá? E aí, a gente volta aí no arquitetura do módulo ITIL, né? Retomando lá, a gente teve problema, configuração, a gente já viu. Olha o módulo de mudança aqui, com o que ele se relaciona, tá, pessoal? Direto do gestão de incidentes, eu posso gerar uma mudança direto de um incidente. Eu posso, de um problema, gerar uma mudança. A gente viu lá no treinamento de problemas também. Hoje eu vou demonstrar ali, só para recapitular. Ele tem ligação direto com o módulo de gestão de configuração, nosso CMDB lá, né? Então eu posso fazer uma mudança. E aqui que tá o pulo do gato, e eu acho que o maior benefício desse módulo é ele poder apresentar, né, o impacto que tem quando tu relaciona um IC para aquela mudança. Então tem toda uma relação aí que eu vou mostrar, tanto de verificar o impacto, quanto fazer as alterações depois que uma mudança é encerrada. Tá? Então, esses dois aqui têm uma relação muito boa, tá? Principalmente quando está bem configurado. E o módulo de liberação, para quem não conhece, tá? É um módulo que está ligado direto à mudança. Alguns clientes entendem que a liberação está dentro da mudança, então isso é um conceito aí meio polêmico se vocês consultarem nas literaturas de ITIL e nos blogs, enfim, tá? Então eu vou mostrar também qual é a diferença entre um e outro, tá? E vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Uma introdução aí do gerenciamento de mudança, né? Para quem não conhece, é o processo responsável por avaliar e autorizar as alterações em todo o ambiente de TI, tá? Então, geralmente, quando a gente implanta, o pessoal inicia na infraestrutura, tá? E algumas vão para sistemas, tá? Porque geralmente são áreas separadas dentro da TI, e é muito mais fácil começar por infraestrutura ali de servidores, né? Tudo do data center, redes, tudo que muda lá dentro de infra é muito mais fácil do que sistemas que precisa ter controle de versionamento, etc. É um pouquinho diferente, tá? Então, implementa de forma controlada as mudanças propostas pelo gerenciamento de incidentes e problemas, tá? Que é a ligação que eu falei. E os objetivos aqui, a gente descreve, a gente planeja as atividades, a gente aponta os recursos, quem que vai se envolver com essa mudança, né? Vou dar um exemplo lá no dia a dia de vocês aí que fazem atualização de quality. Quando tem uma mudança no cliente, o recurso que vai ser utilizado é o DBA, é o consultor quality ou o analista de central ou suporte, tá? E uma pessoa responsável de infraestrutura lá do cliente, quando o servidor é local, é on-premise, tá? Então aí a parte de recursos. Custos de uma mudança também é um cálculo financeiro aí, né? Pega uma mudança que um cliente faça com a Quality, por exemplo, pode ser que ela tenha custos com esse recurso, né? Fora do horário de expediente, principalmente. Então, isso tem que ser avaliado. Os riscos também são avaliados de uma mudança de determinado porte, né? Uma coisa é mudar o quality, outra coisa é fazer uma mudança em um ERP que para a empresa toda, né? Então, o risco aí é uma coisa muito importante, né? Avaliar os benefícios, tá? O que vai ter de benefício dessa mudança, até para a própria aprovação da mudança, ela vai para frente ou não.
definir o procedimento operacional a ser executado, definir a medida de contorno para falhas. Isso aqui é o rollback, o famoso rollback. Né? Se der alguma falha, o que eu faço? Então, no nosso caso do Quality, se fizer uma mudança, né, o rollback é bom, simplesmente voltar à aplicação ali e o restore do banco de dados, né? Porque eu já apliquei um update. Tá? Simples assim. Tu tem que escrever na mudança, porque senão ela não passa pela aprovação. Tá? E aqui obter a aprovação de um grupo ou um comitê de mudança, que chama o CAB lá, né? Então, posso ter vários grupos de aprovação aqui, né, em uma determinada mudança. E, claro, o Qualitor ele separa por categoria. Né? Uma categoria de Qualitor ele tem um nível de aprovação. Uma categoria de ERP vai ter outro nível de aprovação, um pouquinho mais criterioso. Tá? E assim segue esses grupos de aprovação. Tem casos de clientes que passa desde do gerente de mudança, daí passa pelo coordenador do NOC, lá do núcleo de operações, né? Que cuida de monitoramento, depois passa pelo coordenador de helpdesk, de infra, sistemas, vai passando pelas áreas para ir aprovando, e até chegar no final para submeter para implementação. É uma breve introdução aí para vocês ficarem por dentro aí um pouco do que é mudança. E um exemplo, né, buscando aí, né, graficamente aí, a abertura de um problema irá investigar a causa do incidente. Pum, tem um problema, e a solução, lembra do problema lá, quando eu determino lá a causa raiz, achei a solução. Tá, agora eu tenho que implementar isso. Como é que eu faço? Daí sim eu aciono a mudança. E a solução de um problema tratado por sua vez pode gerar uma necessidade de uma mudança. Não que tenha que gerar, tá, pessoal? Pode ser que eu resolva sem uma mudança. Por exemplo, um processo que eu vai alterar não precisa gerar uma mudança em um servidor, por exemplo. Tá? Mas se gerar uma mudança, aí sim eu passo por essas fases que eu falei anteriormente, tá? Vou planejar, eu vou aprovar pelos grupos, vou executar em uma determinada data, né, depois da aprovação, que passou pelo CAB. Posso fazer uma verificação dessa mudança, né, se ela foi bem sucedida, se, né, tudo ocorreu bem. Então, pode ter uma equipe que faça isso. E depois eu tenho um encerramento da mudança, que é onde eu vou fazer as alterações necessárias, né, quer dizer, se ela foi aprovada com sucesso, né, se ela, quer dizer, foi executada com sucesso, se ela tem alterações em ICs e serviços, e a partir daí, sim, eu encerro uma mudança e sigo para os próximos planejamentos, tá? Então, é um ciclo aí. E a liberação, tá? Eu falei da mudança. Toda mudança sempre tem um entregável, tá? É para ter, pelo menos, tá? Falando by the book, assim, do White, o V3, tá? Mais propriamente dito, tá? Então, é tudo controlado pelo gerente de liberação. Então, aqui tem uns exemplos, assim, documentação específica, um manual. A gente tem um resumo de ambiente, né, do Qualitor, poderia ser esse documento. Algum procedimento para o helpdesk chegar na segunda-feira e aplicar ou dar um retorno, né, uma instrução para dar um retorno do que foi mudado no dia anterior. Exemplo, a tela do Qualitor mudou, não é mais skin blue, passou a ser skin 9, Qualitor 9. Bom, o helpdesk ele tem que saber dessa alteração para poder informar, né, os usuários do que mudou e como proceder, como abrir um chamado, o que é cada tela e cada botão, etc. Tá? Então aí tem alguns exemplos aí que a gente pode colocar nessa parte de liberação, tá? E aí no Qualitor, o gerenciamento de liberação, ele está atrelado diretamente ao módulo de mudança, tá? Ele não tem outra utilidade a não ser esse módulo de mudança. E aí sim, vai ter um calendário lá de liberação, onde vai poder ser consultado quantas liberações vão ter no mês, no ano, enfim. Tá? Então pense assim numa mudança, tá? Para vocês memorizarem bem. Dentro da mudança eu posso ter várias ações, né? Inclusive liberação de documentação na própria mudança, ou eu posso tratar separado com esse módulo que daí é um pouquinho mais categorizado e, né, mais sistêmico dentro do Qualitor. E aí os benefícios gerais, tá? Melhor alinhamento de serviço de TI com o negócio, tá? Visibilidade e comunicação das mudanças para usuários e equipe. Então, nada se muda sem comunicação, sem planejamento e sem tá as pessoas envolvidas corretamente, tá?
A redução do impacto de mudança. Isso aqui é um dos principais motivos que o pessoal implementa mudanças, tá? Por quê? Não é todo mundo que vai sair fazendo, ou puxando o cabo, ou então entrando no servidor, fazendo uma alteração da maneira que acha melhor, tá? Por quê? Que todas as alterações podem causar impactos, tá? Então, teoricamente, assim, se a gente fosse implantar um módulo de mudança, fecha todas as portas, não tem isso. Só muda dentro das datas e dentro daquilo que é aprovado. Ninguém mais mexe em nada. Então se corta os acessos daqueles administradores que tinha e passa tudo a ser controlado por mudança, tá? Assim, ó, pessoal, esse é o que a gente tem mais barreira, assim, né? Mais resistência das empresas, porque é TI. E a TI não quer, eles têm os acessos, tudo, então é uma briga ferrenha, assim, quando tu implanta o modo de mudança, porque eles vão ter que criar uma mudança para alterar, digamos, só para rodar um update no banco do Qualito. Teria que criar uma mudança, submeter aprovação ou uma emergencial, enfim. Então tem uma parte burocrática que tem uma resistência muito grande pela área de TI, tá? Que vai ter que usar isso. A área de TI já não gosta muito de burocracia, né? Os analistas, ou de escrever algo. Então, imagina ter que criar uma mudança para cada alteração que for fazer no ambiente. Tá? Então, esse é um dos pontos principais aí. Mas, reduz o impacto na ponta. Quanto mais organizado tu for, mexer menos, né, nos sistemas, infraestrutura, melhor. Toda empresa ganha, o negócio ganha, as equipes e a própria TI, que não vai ter incidente, né, a todo momento, por mexidas erradas. Melhora a produtividade dos usuários com menos interrupções de sistemas, como eu falei, melhora a avaliação dos custos nas mudanças propostas. Habilidade para absorver o volume de mudanças propostas e lições aprendidas. São alguns benefícios aí, tá? Dentre eles. E aí a gente cai para dentro dos cadastros, tá? Relacionados à gestão de mudanças, tá? Todos os cadastros são importantes para esse módulo. Ele fica aqui em administração, tá? Todas as configurações, mudanças, e esses são os cadastros, tá? Eu vou passar rapidamente neles, porque o objetivo desse treinamento aqui é ver todas as relações com a mudança e não ajudar a explicar cada cadastro, tá? Para isso, vocês vão ter um PPT ali no nosso material que tem, junto com o manual, como cadastrar, né, cada um desses cadastros aqui, tá? Então, categorias é um dos principais, tá? Crio as categorias em 3 níveis, igual do Qualito. Vou na configuração de categoria e aqui que tem o comportamento, tá, pessoal? Então tem alguns parâmetros que eu ativo, eu permito a abertura de mudança emergencial, tá, que são os principais. A inclusão de liberação que eu falei, então estou permitindo que pode incluir uma liberação durante a implementação da mudança, né? Porque depois que eu aprovo uma mudança, ninguém mexe mais nada. Imagina, passou por aprovação do diretor, daqui a pouco eu vou lá e altero algo que foi planejado. Ele teria que submeter para toda aprovação de novo. Não foi aquilo que ele aprovou. Então, por isso que não se mexe na mudança. E aqui, mas eu posso, ó, um dos pontos positivos do módulo de liberação é isso. Se eu usar ele, eu posso colocar coisas para serem executadas depois. E aí sim eu controlo melhor a liberação. Digamos assim, eu vou executar uma mudança e eu me lembrei que eu tenho que entregar um documento lá para a área de suporte. E eu não coloquei na mudança. Eu posso colocar na liberação. E aí eu garanto que vai ter menos impacto. Enviar e-mail aqui, né, aos autorizadores, ao rejeitar uma mudança, obrigar o preenchimento do campo motivo. E aqui, ó, 2 comitês que eu posso ter, ó, comitê consultivo e o emergencial. Aqui eu tenho um cadastro de comitê que eu só relaciono, tá, pessoal? É um cadastro que eu vou fazer depois, vou mostrar para vocês. Ó, eu tenho os comitês de mudança e o comitê emergencial, tá? E aqui o modelo de e-mail. Daí eu tenho essas guias aqui, ó, fluxo de revisão. Eu posso ter um fluxo de revisão, tá? Para atendente solicitante. Eu posso ter uma autorização da mudança. E aqui eu relaciono diretamente também. Eu vou mostrar a vocês como que um solicitante aprova uma mudança. Ele entra no fluxo de aprovação, tá? E todos eles aparecem, ó, aqui, ó, autorização normal e emergencial, tá? Todas as aprovações sempre vai ter para tanto normal quanto emergencial. Algumas coisas de configurações, eu posso aplicar um checklist, tá? Que é o mesmo checklist lá que vocês usam em chamados, tá? Então eu posso vincular um checklist e ele ser aplicado
depois de uma mudança, tá? Digamos, eu preciso revisar alguma documentação, preciso avisar alguma equipe, enfim, eu posso fazer várias coisas. Em elaboração, eu posso obrigar alguns campos que tem no Qualitor, tá? Numa tela de mudança. Aqui eu não vou obrigar nada para não deixar muito burocrático. Em avaliação também é a mesma coisa, ó, tem elaboração em avaliação. Os grupos de e-mail que vão receber as comunicações dessa mudança, tá? Eu posso relacionar os grupos, que é um cadastro também básico. E as informações adicionais, aqueles campos que eu não tenho no formulário de mudança padrão e que o cliente queira incluir, tá? Então aqui a mudança é para quem, o custo, o fornecedor, a indisponibilidade do ambiente, responsável técnico do fornecedor. Isso aqui são campos que eu criei aqui para apresentar para vocês como campos adicionais, tá? Ó, no caso do Qualitor, né? Eu seria um responsável técnico do Quality, o Christian, que vai fazer a mudança do servidor lá da aplicação, e o técnico seria lá o cliente, né? Enfim, o administrador do Quality, tá? E eu posso ter grupos de informações adicionais também, tá? Então, pode ver que é bem rico aqui, as configurações é uma das principais e eu posso fazer até 3 níveis, tá? Aqui em sistemas que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Então, guardem isso, ó. No SAP aqui, que é o ERP, né, no caso que eu tenho uma categoria de segundo nível, em melhoria, eu deixei configurado aqui o seguinte, ó. Ó, ele tem os comitês e eu tenho uma autorização aqui que é do solicitante, ó. Então, sempre que eu abrir nessa melhoria de SAP em sistemas, eu vou envolver o solicitante lá, tá? Então, você pode ver que o grupo de aprovações eu posso fazer com N aprovadores aqui. E aí eu tenho as criticidades, tá? Um cadastro simples, é ambiente crítico, é ambiente do crítico, programado, etc. Aqui tem uns que estão inativos até. E ele tem um botãozinho aqui, ó, pessoal. Muito interessante. Aqui eu edito e aqui eu tenho como configurar a prioridade. Então, sempre que eu usar a severidade, tá? Eu posso colocar uma autorização em normal e emergencial, ó. E eu posso também utilizar um fluxo de autorização da prioridade. Então aqui eu tenho o tipo de autorizador, que é igual eu mostrei na categoria. Então eu posso tanto pela categoria quanto pela criticidade. São duas configurações que vocês podem trabalhar no cliente, tá? Se ele preferir por aqui, tudo bem. Se não, vai pela categoria. Tipos de impacto, tá? Alto, baixo, médio, um cadastro simples, só para me relacionar, tá? Vocês vão ver onde que eu vou usar isso. Os grupos de aprovação eu já mostrei para vocês, tá? Ali dentro, né, eles funcionando, ó. Então aqui é simples assim, ó. Eu crio um novo e digo quem são os autorizadores, tá? Vou editar um aqui só para vocês, que é o padrão aqui, que é o que a gente vai usar. Eu tenho o administrador e eu tenho o quality, que é o usuário que eu estou usando aqui como atendente, tá? Justamente para fazer todas as aprovações e não deixar burocrático, e não bloquear eu ter que sair e entrar com outro usuário, tá? E eu tenho uma opção aqui que a gente usava no cliente até, que todos do grupo precisam autorizar, tá? Então, se eu não marcar isso, eu fizer parte de um grupo, aqui no caso aqui eu aprovando, não vou precisar do administrador aprovar, somente a minha aprovação vai valer, tá? Então, esse flag aqui é para fazer com que os dois tenham que aprovar, tem que passar por um, pô, passou pelo Christian, que é o usuário Qualito, agora tem que passar pelo administrador, que é o Caio, que é o administrador do Qualito. E aí ele vai seguir esse fluxo, tá? Então aqui eu não vou deixar porque somente eu vou aprovar. Que mais aqui? Grupo de aprovação é situação de encerramento, é uma situação cadastro simples, né? Se ele foi concluído com sucesso, concluído sem sucesso, encerrado sem verificação. Eu posso concluir também, ó, vou criar uma aqui, ó, uma nova, ó, ida com ou back. Então, uma mudança ela tem início, meio e fim. Ela não posso voltar depois. Então, se ela foi programada para ser executada hoje, né, às 17, das 18 às 19, ela vai ser executada. Mas ela pode ser concluída, exemplo, o cliente rodou, não fez os testes, não validou, e quando foi validar lá em produção, deu um erro, tinha uma integração, não funcionou, a gente tem que voltar todo o qualitor de novo, tá? Então eu posso criar essa aqui, eu vou encerrar a mudança, mas vou dizer, ó, todas as nossas mudanças de 10, 5 foram concluídas com rollback. Então, o que quer dizer? As mudanças estão sendo mal planejadas, tá?
Obrigar o preenchimento de motivo de encerramento, disponibilizar informações adicionais para preenchimento. Vou deixar assim. Não tem informação adicional, tá? Poderia ter. Então, criamos mais uma aí que a gente pode ser que a gente use, né? Situação de revisão, tá? Revisão com inconsistência, revisão concluída com sucesso e a revisão confirmada, que é a depois lá da execução, tá? Um cadastro simples também. Situação de implementação, também um cadastro simples, ó. Implementação com sucesso e sem sucesso. Comitê de mudança, esse é bom, tá, pessoal? Esse aqui, ó, eu criei 2 comitês aqui, geralmente no White vocês vão ver comitê CAB, né? Ou o CCM, que é o emergencial, tá? Dentro dele aqui eu tenho, né, o aprovador, regitar, então eu botei gerente de mudança, no caso do emergencial, tá? Então, a emergencial, quando eu abro, é aquela que é rápida, que não pode passar por um comitê que tem data, tanto é que ele nem abre as datas aqui, ó, tá vendo? Ó? Data de reuniões eu não tenho. Por quê? Porque ele é um negócio que tem que ser rápido. Vou dar um exemplo. Ah, queimou, depois vocês vão ver ali, queimou a fonte do servidor. Pô, eu tenho que trocar a fonte, mas igual eu tenho que abrir uma mudança para dizer que trocou essa fonte. Tá? Mesmo que saia na correria, eu vou ter que ter. Então eu abro com uma emergencial. Enquanto um está abrindo, o outro está indo lá correndo para pegar a fonte e trocar no servidor para restabelecer o incidente. Tá? Então, basicamente é isso. Vocês vão ver que nesse comitê de mudança normal aqui, ó, eu já tenho datas de reuniões, ó. Tá? Então aqui ele já abriu e eu já tenho aqui minha frequência, né? Então, a recorrência de reuniões. O que quer dizer isso, tá, pessoal? No Pink Verify. Eu não tenho bloqueio aqui, eu tenho data de reunião. Então, se eu tenho uma reunião, hoje é dia 2/12, tá? 2/12 aqui. Deixa eu pegar aqui 21, ó. Eu devo ter alguma coisa, ó. 8/12/21, ó, eu tenho uma reunião, ó. Data de reunião, todas as quartas-feiras às 14. Então, guardem isso que eu vou falar, porque a gente vai criar uma mudança normal e eu tenho um comitê no dia 8, que é a quarta-feira que vem, né? Então, se todas as quartas, às 14, eu posso submeter, no caso eu estou no dia 2, ó, já passou a quarta-feira aqui. Ó. Se eu for colocar uma mudança, submeter uma mudança hoje, para ela ser, eu preciso que ela seja programada, como eu estou mostrando aqui, e que ela seja executada no dia 6. Não vai passar. Por que não vai passar? Porque o comitê é dia 8. Então ela vai dizer bloquear, tua data está antes do comitê, vai dizer assim, né? Então eu só posso colocar para executar dia 9 ou, né, 8 depois das 14, enfim, 9, 10, 11, 12. A partir daqui eu posso executar em qualquer data, tá? Mas sempre depois do primeiro comitê. Próximo comitê, no caso, né? Ah, isso aqui é bem importante, porque aí quem é de suporte provavelmente vai pegar coisas nesse sentido e o cliente é difícil de entender. Ah, mas como assim? Não, tu tem que olhar essas datas aqui e tu não pode submeter, por quê? Porque vai ter um comitê que vai avaliar a tua mudança. Eles vão parar, vão olhar e vão submeter. Se ele aprovar e tu colocou para ser executado no dia 9, beleza, passou, ela vai ser executada no dia 9. Tá? Então, para isso que se coloca essas datas aqui. A gente vai ver depois ali como que funciona dentro de uma mudança mesmo. Modelos de e-mail, tá? Então é simples criação de modelo, igual ao de chamado. Modelos de mudança, tá? Eu crio para simplificar a vida de quem está fazendo uma mudança. Como eu falei lá que tem essa barreira de criar uma mudança, a gente cria modelos, né? Daquilo que geralmente é padrão. Então, limpeza de logs de Windows, passagem de quadro para ambiente produtivo, né? Então, aquilo que eu sei que sempre vai ter as mesmas ações, enfim, pré-requisitos e escopo, eu deixo pronto e depois eu só uso através de um bloco lá, né? E eu aplico o modelo, tá? Vou previsão de início. Se eu clicar aqui e já aplicar o modelo, vou botar lá assim, ó, 10/1/2022 às 18 horas. Ele vai usar o modelo. Ó, mudança 89 gerado. Pergunta se eu quero exibir, não, tá? Simples assim. Depois eu preencho o que é restante, mas aquilo que é default, eu deixo pronto, tá? Então, uso de uma forma simples. Informações adicionais é cadastro básico de informações igual a chamado, tá? Então, eu crio as informações, como eu mostrei antes ali, para serem usadas em campos
que o cliente deseje e não esteja no formulário padrão. Tá? Então, eu posso criar várias informações ou grupos. Tá? O cadastro é igual, tá? Eu mostrei aqueles campos, a mudança é para, né? Eu posso fazer tanto texto, numérico, data, descrição, tá? Igual o de chamado, não muda, tá? E usar aí dentro do módulo de mudança. Então, dá uma flexibilidade para o cliente usar os campos que ele quiser, aí, independente dos que tem já padrão, tá? Tipos de liberação, bem interessante, que aqui ele tem uma cor, ó, tá? É um cadastro normal, eu digo uma cor para ele. Por que essa cor, Christian? Tá? Porque ele vai aparecer tanto no portal do solicitante lá quanto, tá? Nos blocos ali dos atendentes, tá? E no calendário de liberações. Aqui eu tenho um calendário de liberações que ele vai aparecer também, tá? Então eu digo aqui, eu configuro a cor que eu achar melhor para cada coisa. Aqui eu coloquei documentação, né? Liberar um resumo de ambiente, um patch corretivo ou um patch de melhoria, tá? 3 exemplos aí de liberação, tá? Caso tenha que aplicar depois de uma mudança. Fluxos de mudança. É como se fosse o fluxo de chamado antigo. Ele não tem a forma gráfica, mas eu vou criando etapas, aguardando execução e aguardando verificação. Então eu crio, né, a execução dos pré-requisitos e eu vou passando por etapa como se fosse um processo, né? Tá? Então, ao invés de ele usar, né, as abas que tem lá do módulo de mudança, né, que ele vai configurar, ele vai seguindo por um processo, tá? Então, onde tem tempo, aí, ó, tipo do processo no Qualitor, em BPM, tem os alertas por cores e alguns parâmetros aí, né? Tá? Então, tem as duas possibilidades, tu usar um processo, um fluxo, né, de mudança, ou tu simplesmente usar o módulo puro, assim, do que ele tem nativo, tá? Então, tem as duas possibilidades aí. Configuração de avaliação de risco. Esse recurso aqui é de Pink Verify. Ele veio já. Então, o Pink eu habilito, né? É um parâmetro que eu habilito. E ele tem compatibilidade com a mudança anterior, né? Com o módulo anterior. E a gente vai falar um pouquinho aí. Então, aqui eu simplesmente cruzo a probabilidade de impacto. É uma matriz, né? Quem não conhece uma matriz de impacto aí, né? A GUT de gravidade, urgência, tendência, né? Que chamam também. Eu pego aqui simplesmente cruzo uma coisa com a outra e digo qual o risco. E aqui eu já tenho todas elas cruzadas aqui. Tá? Então, alto com alto vai dar alto. Baixo com alto dá médio. Tá? E assim, quando eu marcar lá, né, lá vai aparecer algo igual isso aqui. Quando eu marcar baixo e baixo, ele vai dizer que é baixo. Tá? Simplesmente para mim saber o risco, assim, uma matriz para mim saber graficamente o risco daquela mudança. Tá? Assistente de criticidade é bem parecido com a avaliação de riscos, tá, pessoal? Vou mostrar ela direto. Eu crio cadastro de prioridades, né? Alto, baixo, médio. Pego o impacto e urgência, crio também. E depois vou cruzar esses valores, tá? A gente tem a mesma coisa em chamados, tá? Por que isso? Eu não deixo na mão do atendente quando criar uma mudança. Ah, o que eu coloco de criticidades nessa uma mudança programada? Ele vai colocar de acordo com os valores. Ele vai usar esse assistente de criticidade. Então, aqui, ó, a prioridade de urgência, impacto alto e alto, o ambiente, a prioridade de ambiente crítico. E assim eu não preciso decorar ou sair perguntando se é ambiente crítico ou não, enfim. Aí a mudança ela ganha uma prioridade adequada de acordo com aquilo que foi estabelecido nessa matriz. Tá? Ninguém precisa ficar inventando ou então escolhendo qual a melhor prioridade de acordo com cada um, tá? Os motivos de rejeição, quando eu rejeito, é um cadastro simples, tá? E os parâmetros, pessoal, aqui, ó. Aqui eu tenho os gerentes, tá? Que são as pessoas responsáveis por autorizar e avaliar todas as mudanças, né? Dentro do IT, lá a gente tem uma pessoa que coloca esse chapéuzinho, né? Eu sou o gerente de mudanças. Tem um que é gerente de configurações, CMDB, outro é gerente de problemas e outro é gerente de incidentes. Tá? Eu posso ter o gerente de liberações, o outro gerente de conhecimento e por aí vai. Gerente de capacidade, são, né, os processos IT lá. Tá? Esse cara que vai botar esse boné aqui é o que vai ficar responsável por conduzir o comitê,
aprovar todas as mudanças e fazer esse processo de mudanças funcionar dentro da empresa, tá? Ele vai ser o responsável. Os parâmetros, olha o que eu falei aqui, ó. Sempre que vocês habilitarem, tá, esse parâmetro aqui, ó, ele vai usar alguns recursos a mais, que é aquele gestão de riscos, né? Eu consigo elaborar uma proposta de mudança que não tinha antes, né? Antes de eu gerar uma mudança, eu gero uma proposta e se esse gerente aprovar, ela segue gerando uma mudança. Então eu evito toda a burocracia de gerar uma nova mudança, tá? Eu vou mostrar para vocês também. E aí é ocultar ações, obrigar o preenchimento de um motivo para cancelamento, algumas outras coisinhas aqui. E o conteúdo aí que eu posso ocultar nas abas, né, de alguns clientes que não queiram usar, tá? Isso aqui veio de acordo com isso também que eu falei, né? Pô, eu tenho que preencher tudo e tal, tá muito poluído, então eu posso ocultar se eu quiser algumas abas aí. Aqui a gente viu toda a parte de cadastro, assim, claro, de uma forma geral, assim, tá? E agora a gente vai ver na íntegra, tá? Esses 10 itens aqui que eu elenquei como os principais, tá? Então vamos para proposta de mudança, que é um recurso da Pink Verify, onde começaria tudo, tá, pessoal? São dois momentos, dois pontos que eu posso começar. O antigo, tá? Que não era Pink Verify, era uma nova mudança, que abre esse formulário e eu vou preencher. E aí eu já tenho uma mudança, né? Criada, né? E daí vai passar por todas as fases, né? Tá? Mas aí já é uma mudança. O conceito do Pink Verify, ele vem com essa proposta de mudança aqui. Então eu posso pesquisar ou criar uma nova proposta de mudança, tá? Quando eu crio uma nova proposta, eu vou dizer que vamos usar um exemplo nosso aqui, tá? Atualizar o Qualitor de 7.00 para 8.20. Descrição, tá? Atualizar que a gente... Caso de negócio, não vou botar nada, os riscos envolvidos, nenhum, né? Não tem nenhum risco para isso. Expectativa de prazo, tá? Dezembro de 2021. Previsão entre, pá, cara, eu gostaria que fosse 7/12, 21 horas. Qual o requisito que eu preciso para isso? Solicitar a nova versão para fornecedor Qualitor. E aí, ó, eu tenho a proposta que eu posso meter agora para gestão de mudança. Então, o registro foi inserido com sucesso. É o proposta 3, está em avaliação e solicitada por Qualitor, que sou eu, né? Eu sou um atendente. E aqui é a data. O que ele abre mais aqui, ó? Tá vendo? Tem mudança, calendário de interrupções e o histórico, que são abas aí que eu posso consultar, tá? Por exemplo, interrupções. Posso ver serviços, ICs. Vamos pegar um IC aqui, seu, no break. Isso é melhor, é mais legal. Deixa eu ver serviço, faturamento. Faturamento. Ó, pegar esse faturamento, vou ver o que tem em dezembro de interrupção. Ó, tem um domingo, ó, no dia 5 vai ter uma mudança. Então já olho, tá? Esse calendário de interrupções é uma mudança que o cara programou que vai afetar esse serviço faturamento. Vai parar esse negócio, vai ser interrompido nesse horário. Qual? 22 às 23h50, beleza. Bom, não tem nada aqui que prejudique a minha mudança. Não abre a mudança aqui, ó, e aqui embaixo serviços impactados. Aqui eu posso colocar um serviço, tá? Ó, tem várias coisas de atendimento, ó, 0800. Vai parar esse negócio aqui. E aqui eu posso botar, eu posso visualizar o calendário de opções, ó. Ó, mudança emergencial, etc. Então ele tem alguns recursos aí para ajudar, né, na criação dessa proposta, tá?
Criei a proposta, daí eu posso enviar para autorização ou excluir a proposta. Se eu enviar para autorização, tá, eu confirmo a mudança de situação. Criei a proposta, vou lá, proposta de mudança, pesquisa da proposta de mudança. Vou pesquisar todas, é a 3. Ó, elaborador Quality está aguardando autorização. Aguardando autorização, o próximo passo é autorizar. Eu posso devolver, e agora, como eu sou gerente aqui, ó, pessoal, por que apareceu, liberou esse menu? Porque eu sou gerente, tá? Lá na configuração eu estou como gerente, nos parâmetros eu estou como gerente de mudança. Então, eu posso autorizar, devolver para avaliação e vai voltar para aquela pessoa que criou. E eu posso rejeitar. Tá? Então, tem as 3 possibilidades. Nesse caso, eu vou autorizar. Fato. Aprovei. Vamos ver como é que ficou aqui. Autorizado. Tá? Nota que ele passou por todo esse processo e eu nem mexi no módulo de mudança. Tá? É uma proposta e o próximo passo eu posso gerar uma mudança. Ou posso associar uma mudança já existente. Ou concluir. Tá? Nesse caso aqui, se eu for gerar uma mudança, ele vai abrir um modelo. Ó. Então, eu não tenho como sair. Se eu clicar em salvar aqui, ó, ele precisa que seja preenchido todos os campos. Tá? Então, eu escolho um modelo aqui, né? Passar de quality para ambiente e abro uma mudança. Tá? Simples assim. Então, recurso novo aí, tá? Ele fica disponível aqui, tá? Em mudanças, propostas de mudanças, nova proposta de mudança. Só vai aparecer esse menu se tiver flegado Pink Verify. Usar Pink Verify, senão ele não aparece, tá? Se tiver marcado Pink Verify e não aparecer, aí é um bug que vai ter que ser visto pelo suporte, tá? Aí mudança imediata. Tipos de mudança imediata aí, ó, tá? Então, o que que é? Eu falei lá em problemas, depois até eu comentei, né, como é que gera, né, uma mudança imediata. E o que que ela é no Quality? Eu acho que isso vai ser bem usado, assim, pelos clientes. Antigamente os clientes não usavam muito, né, eles não entendiam muito bem, mas como mudou para a metodologia ágil agora, muitas coisas dá para ser feita podem ser feitas pela gestão de atendimento ali no primeiro nível. É só dar permissão, né, e sendo feito dentro de um processo. Um caso é esse, aumento do tamanho da caixa postal de um diretor. Ligou lá, né, o Eduardo Boff dizendo que não consegue enviar e receber e-mail, né? Tá? Então, o que, que o N1 vai ter que fazer? Ele pode, muito bem, aumentar o tamanho da caixa postal, se ele tiver poder para isso, porém, ele tem que abrir uma mudança imediata. Tá? Esse é o exemplo. Como é que funciona no Qualito? Digamos que eu estou com ele no telefone, o Eduardo Boff, né, ligando, Christian, eu não estou conseguindo enviar e-mail. Tá? Eu vou abrir aqui, né, com CSC, vou procurar, vamos ver se tem ele aqui, nesse ambiente. Tem o Eduardo Boff. Aqui, ó, pessoal, já quando eu estou abrindo um chamado, já lembrando, né, que eu tenho algumas informações, tenho o cadastro dele, então eu estou atendendo ele, eu quero saber quem ele é. Então, ó, ele já está com cargo de gerente. Tá? Que mais? Tem algumas informações, beleza, mas, pô, já tem. Então, esse cara é gerente, é o que no meu processo de incidente diz que eu posso liberar. Tá? Então, eu vou abrir um incidente aqui, vou classificar ele como aqui incidente e-mail. Ó, não recebe envio, ó, dito aquilo mesmo que ele falou. Origem, tá? Eu estou no telefone com ele. E o título. Sintoma. Não envia e recebe. Descrição. Para responder clientes. Ok, vou gerar esse localidade aqui, faltou. Gerou o chamado. E agora, tá? Eu vou iniciar, eu estou fazendo um processo de ponta a ponta, que iniciei o atendimento, estou com ele na linha,
e vou dizer para ele, realmente, né, sua caixa postal tem 100 GB, eu vou passar para 200 GB. Tá? Nesse momento aqui eu vou em gerar mudança imediata, claro que eu estou fazendo a alteração, e vou categorizar. Vou escolher a mais adequada, correio eletrônico, caixa postal. Aqui não tem um terceiro nível, por quê? Poderia até ter granular aqui, mas não tem necessidade. O que eu quero saber de relatório é quantas mudanças imediatas ocorreram em correio eletrônico e caixa postal. Não preciso botar aqui a ação, por exemplo, troca de capacidade, enfim, aumento de capacidade da caixa postal. Então aqui, 100 gigabytes para 200 gigabytes. E a situação aqui é concluída com sucesso. Ele busca lá daquele cadastro, tá? Se eu quiser cadastrar mais aqui, então, concluída com sucesso. Poderia colocar até gerada pelo nível 1, então posso fazer chover até para tirar relatórios. E processo. Mudança 90 gerada, desejo exibi-la. Tá aqui a mudança, imediata, tá? O tipo dela, vocês podem consultar sempre como mudança imediata, encerrada, tudo certinho. Só que ela foi rápida, pessoal. Então eu tenho o registro, né? Vou ter lá que foi mudado algo em correio eletrônico, se eu quiser no final do mês saber que tantas alterações, porque imagina, se eu não tiver isso aqui, eu pago, por exemplo, um SaaS, no caso o Qualito, que paga por dólar, tudo que é aumento de caixa postal, aumenta tudo, aumenta banco de dados, aumenta recurso, link, faz um monte de coisa. Então isso aqui é um controle muito, então quanto mais eu tiver, melhor, pode ver que mexe em tudo. Tá? Então, beleza, imediata, vem aqui no chamado, né? Vou colocar aqui o registro, né? Alterada. Ok? 5 minutos. Atendimento por telefone, solução, registro e encerro. Aqui vocês viram ponta a ponta do módulo de incidente, né? Com o módulo de mudança. Christian, como é que eu vejo essa relação? Tá? Eu tenho um incidente e eu tenho a aba relações aqui, ó. Tá? Que daí eu tenho com todos os outros módulos. Nesse caso é mudança e está aqui a mudança. Ó. Então as evidências estão todas aqui, tá? Então, tanto para gestão de incidente quanto para gestão de mudança. Tipos de mudança emergencial. Bom, a gente viu a imediata, mas imediata não é igual a emergencial? Não, não é igual. Tá? Emergencial, a diferença dela é que ela passa ou sem aprovação ou por um nível mínimo de aprovadores, tá? Pode ser o gerente de mudanças, que é mais fácil, ou pode ser até o gerente de mudança e mais um, né? Um de infra, enfim, alguma pessoa que vá aprovar aquilo rapidamente. Então, o nível de aprovadores fica a critério do cliente, tá? Ele pode ser 0, como pode ser 1, 2, 3, enfim. Mas a caráter, assim, de conceito, tá? Ele geralmente tem um só, que é o gerente de mudanças, tá? Então, é uma mudança que precisa ser feita em caráter emergencial, né? Então, no caso aqui, eu tenho um servidor que queimou a fonte. Aqui, ó, torrou a fonte e eu tenho que fazer essa alteração emergencial, porque o servidor está parado. Não vou submeter para uma programada que vai ser executada, como eu falei, só depois do próximo CAB, que é o Comitê de Mudanças, que vai ser na quarta-feira que vem, né? Então, no exemplo, eu já mostrei para vocês que não rolaria. Então, tem que ser emergencial. Como que eu abro uma emergencial? Uma mudança. Nova mudança, né? E vou escolher aqui o tipo de mudança emergencial. Tá? O título. Troca do servidor. Aqui eu posso pegar aqui, ó. Troca da fonte queimada do servidor de arquivos. IC136, ó. Troca aqui a previsão de início. Tem que trocar rápido isso aqui, né, galera? Então, eu tenho que ser hoje. 02/12. Tá? Vou colocar aqui 19 horas. 02/12, às 20 horas no máximo. Categoria. Tá? Categorização a melhor possível. Infraestrutura, servidores
Vou deixar em servidores aqui, tá? Que é aquilo que eu falei, não vou colocar um terceiro nível. Que é o que me interessa, eu quero saber quantas mudanças houveram em infraestrutura e servidores. O ambiente é produção, tá? O servidor é de produção e a prioridade é ambiente crítico. Pô, é o servidor de arquivos. O escopo, mesma coisa. Motivo, queimou, pô. Tá? Consequências, contingência, não tenho, recursos, é, técnico e manutenção. Coisa aqui, um para não deixar o cara se torrar lá. Custos estimados, não tem, tá? Vai ser recurso interno, itens afetados. Então, eu botei escopo, itens afetados. Aqui eu olhei, ele pode ver que eu nem gerei a mudança, né? Tá? Ele não me abre aqui, ó. Então, não consigo, tá? Eu vou ter que processar a mudança. Então, eu vou ver que eu tenho responsáveis que eu vou colocar eu como responsável de implementação e eu como revisor, tá? Se houver a revisão. E aqui, se tiver um fluxo de revisão, no caso não tem. Comunicação, se eu quiser comunicar alguém dessa mudança, tá? Bota um e-mail padrão e uma informação sobre a mudança. Ó, usar a troca da fonte de alimento do servidor de arquivos. Ok, vamos submeter, vamos ver se está tudo certo. Ó, registro inserido com sucesso é a 91. Ela está sendo criada, ó, pessoal. Tá? Aí eu abro o menu aqui de ações, tá? Eu posso ter gatilhos, enviar para avaliação ou submeter a RDM. Se eu enviar para avaliação, ainda vai ter que ser avaliada pelo gerente, né? Ele avalia e depois ele submete para a RDM. Então tem um passo antes, né? Depois posso cancelar, registrar um story, gerar um clone dela, aquelas mudanças que eu crio e, pô, Christian, eu criei uma mudança ali, coloquei tudo e eu vou ter que criar toda ela novamente. Não, agora tu pode gerar um clone, tá? Eu visualizo o layout do e-mail, avaliação de prioridade, o calendário de mudança, eu posso olhar ele aqui dentro de uma mudança, né? Posso pegar e abrir o calendário, dezembro, tipo, mudança emergencial, quantas eu tenho, ó? Tenho duas, ó. Tá? Uma no dia 2 e uma no dia 5 já ocorrendo. Até para mim, como gerente de mudança, saber como que eu vou organizar essas janelas. Se tiver muitas aqui, eu já vou dizer, ó, o risco é grande, não vai dar, tu vai ter que fazer no dia 6. Tá? E anexo, se eu tiver algum anexo da mudança, tá? Aqui eu processei, vamos voltar lá na abertura, né? Tem o escopo, os itens afetados, né? As áreas afetadas, a configuração esperada. Vamos ver o que eu tenho em itens afetados, tá? Aqui ele vai abrir o IC. A gente falou que é o IC 136, tá? Olha que legal isso aqui agora, que é uma das coisas mais legais que tem do módulo de mudança com o CMDB. Eu vou, ó, o servidor de arquivos é o que eu vou mudar, ó. E aqui eu relaciono todos os serviços do IC, que é o item de configuração que eu estou mudando. Então, se a mudança é no IC e eu estou relacionando, tudo aquilo que é sustentado por esse IC vai ser mostrado aqui agora. Tá? Então, tem os ICs, tem os serviços de tecnologia, estão vendo aqui, ó, ST elétrica, e tem os serviços de negócio. Nesse caso, não tem nenhum, tá? Negócio envolvido. Poderia colocar. Tá? Vou botar aqui faturamento, por exemplo. Ok? E aí, pessoal, aqui, ó, o que eu posso colocar mais nas interrupções aqui, ó? Posso vir aqui, consultar a interrupção e adicionar uma nova, tá? Também eu posso fazer isso. Que é aqui embaixo, ó. Adicionar interrupção e calendário de interrupções, ó. Então, se eu colocar aqui, vai ser hoje, 19 às 20. Tipo de impacto, alto. E eu posso interromper os serviços desse C, ó. Áreas afetadas também, para análise de impacto, eu posso parar, dizer que o cliente inteiro vai ser afetado, um departamento ou usuários, tá?
E aí a configuração esperada, ó, pessoal, isso aqui apareceu, não tinha antes aqui, ó. Por quê? Como eu botei que ele está sendo afetado, tá? Isso que eu acho muito legal, tá? Tô colocando IC, que vai ser afetado, que é onde eu vou mexer. E o que que eu espero dessa configuração, tá? Aqui eu tenho dois botões, um que eu visualizo o IC, né? Um botão que eu visualizo o IC e outro que eu configuro o IC, né? Então, o que que é configurar o IC? Depois que ela for executada, ele vai ficar como, né? Então, vamos lá, eu tenho o IC aqui, eu estou editando o IC, tá? Ele está ativo, eu posso muito bem colocar algum atributo aqui que vai mudar, tá? Então, vamos colocar aqui a fonte, que é o que está mudando, tá? Posso colocar tudo isso aqui, ó. Ou um ou outro, tirar, poder botar só a quantidade, tá? Então, eu vou salvar e vou dizer assim, ó. O que que eu quero dizer com isso? Que depois que eu encerrar a mudança, esses IC vão ter o seguinte valor: quantidade de fontes. Tá? Eu vou botar mais uma redundante. Tá? Eu posso dizer que a potência aqui também, ó. Estou colocando uma fonte já com 1.300 watts de potência, uma macanuda. Tá? Então, esses dois valores, tá? Eles vão mudar. Tipo de fonte, ATX. Ok. Ó, esses valores eles vão passar a ter depois que eu encerrar a mudança, tá? E aí vocês vão ver aqui, ó, aqui eu deixo fechar essa janela, tá? Se eu editar aqui, vocês vão ver que não tem atributo, ó. Ó, eu tô no IC, né? Tô olhando atributo, não tem nada, ó. Depois ele tem que vir para cá, ele vai gerar uma configuração e vai mostrar aqui. Esse sim é o que eu falei de gestão de CMDB, no outro treinamento de CMDB, de gestão de configuração. Por que que a gente cadastra, né? Os ICs primeiro, né? Para daí a gente começa a fazer as mudanças aqui. Então, ele vai ter essa alteração. Riscos. Lembra que a gente configurou os riscos lá? Aqui ele é visual, é da Pink Verify. Então, eu vou dizer que é um risco alto e alto. Daí ele diz aqui, ó, ele coloca alto. E isso aqui vai ficar marcado. Tá? Se fosse baixo, ele mudaria. Tá? Então, é um recurso gráfico aqui simplesmente para mim fazer a gestão da mudança. Posso botar um checklist, os pré-requisitos, muito importante. Eu tenho algum pré-requisito aqui? Eu poderia colocar uma ação aqui. Ó. O que é o pré-requisito? 02 do 12, 17 horas. 02 do 12, 17h30. Título: comprar a fonte e entregar. Casa do Astro. Tipo de ação: atividade, equipe, né? Tem que ter uma equipe aqui. Deixa eu botar aqui informática, que é obrigatório. E eu como responsável. Ó, a data de previsão de início não deve ser menor que a data atual. Tá? Claro, a mudança eu botei para... Então, eu vou botar aqui 18 e... Deixa eu ver que hora é agora, 18h34. 18h45. 18h50. É que eu botei muito em cima, né? Se foi bom acontecer, ó. Por quê? Porque a data aqui, ó, a gente botou muito em cima, 19 horas. Então, não posso ter um pré-requisito porque eu botei fora do que já, né, já passou o tempo. Não posso mais executar aquilo ali. E aí, o pré-requisito, eu coloco tudo aquilo que eu for fazer antes de executar a mudança. Ele não deixa implementar antes de executar os pré-requisitos. Vou dar um exemplo. No Qualito, no nosso caso do Qualito, é fazer backup do banco de dados e da aplicação. Seria um pré-requisito que eu teria que dar um OK aqui, um check. Tá? Ó, execução imediata. Os responsáveis, comunicação, perfeito aqui. Tá? Abertura. A autorização vai seguir a próxima. Implementação, revisão e relações, tudo isso segue adiante. Então, vamos lá. Eu vou submeter a RDM. Ó, existe um fluxo de autorização configurada, deseja gerar um novo fluxo. Essa mensagem, pessoal, posso não, e ele segue para aquele fluxo que tem, ou eu posso clicar em sim, tá? Ele ia seguir isso aqui, se eu clicasse em não, ó. Ele passa para o administrador, aqui tem o atendente CSC,
né, e o Qualitor aqui. Tá? Eu vou tirar esse e vou tirar esse. Tá? Eu tenho poder para isso e vou deixar somente eu. Processo e confirma a configuração de autorização? Sim. Ó, você deseja enviar a comunicação de mudanças para as áreas interessadas? Posso sim ou não, tá? Se eu colocar, aí as áreas vão receber a mensagem que vai ter uma alteração da fonte. E agora, pessoal, tá a situação aguardando implementação. Tá? Ela é uma emergencial. Eu venho aqui e posso iniciar já ela. O que ela vai dizer? Ó? Ela possui um pré-requisito. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar a fonte, senão não adianta. Né? Como é que eu vou instalar um negócio? Então, eu venho aqui e vou executar. Iniciar e encerrar. Comprei a fonte. Processei. Vamos lá de novo. Vamos iniciar. Ó, o que ele diz? Ó, que a mudança está sendo iniciada fora da previsão. Por quê? Porque ela estava programada para ser às 19 horas. Desejo continuar? Sim. E agora, ó, em implementação. Nesse momento, ela está sendo executada. Tá? Então, ela interrompeu, ela faz as interrupções que eu coloquei, etc. Aí eu vou executar a mudança. Tá? Aí eu executo tudo que ela estava lá para ser feita. Né? Nessa implementação aqui. Ó. A gente nem colocou nada, até poderia colocar aqui uma ação e tal, né? Fazer a troca da fonte. Até eu me passei nisso, tá? Ele deveria ter colocado a implementação. Beleza, tá? E agora, tá? Eu vou encerrar ela. Eu posso enviar para revisão, encerrar ou cancelar. Registrar um histórico, enfim, né? Posso fazer qualquer coisa. Duração. 1 hora. Que a fonte está ok. Detalhe, pessoal, aqui, ó, poderia ser, na implementação, eu poderia gerar chamado, né, por perfil aqui, ó, poderia gerar um chamado que vai lá para Camila, um outro chamado que vai para Marta, um outro chamado que vai para o Adriano, um vai fazer o backup do BD, outro vai fazer, né, o backup da aplicação, né, e assim vai indo, tá? Então, várias ações podem ser executadas, né, ou chamado ou ações naquele momento. Tá? E eu poderia criar uma liberação aqui também. Como ela é emergencial, não criei nada, então vamos encerrar ela. Ó, situação concluída com sucesso. Tá? E aí ele tem o IC aqui. Ó, os ICs terão seus atributos atualizados conforme definição desta mudança, que é esse aqui. Beleza? Mudança encerrada. Então aqui eu tive uma mudança emergencial, tá? Demonstrei rapidamente assim, então ela tem a burocracia? Tem. Tá? Até a gente pulou algumas coisas de implementação, mas eu gerei ela, isso foi executada no horário e tudo, e não passou pelo CAB. Vê que eu abri e ele não pediu CAB de mudança, tá? A gente vai ver depois o CAB numa mudança normal. Hein, Cris? E geralmente quanto tempo demora esse processo? Porque aqui a gente tá fazendo tudo rapidinho, né? Mas, tipo, se fosse na real, demoraria mais. Esse aqui foi uma real, tá? Digamos que ele tenha queimado ainda pouco a fonte. Foi uma real. Isso aqui eu fiz Ah, como poderia fazer isso tudo assim, tipo, direto. direto, online. É justamente por isso. A emergencial ela tem essa característica, né? Ela é uma mudança que ela segue alguns processos que tu tem que preencher, né? Dizer o que tu vai fazer, né? Até para garantir, tipo, uma mudança de fonte não pode ser, vou ali trocar uma fonte, né? Tu tem que abrir uma mudança até para passar pelo mínimo um aprovador, que é o gerente de mudança, dizer o horário que vai ser executado, né? Né, o rollback, o que tu vai fazer de atividade. No caso aqui só foi trocar a fonte, né? Mas se é alguma outra coisa, tipo a atualização do quality, que tu vai botar todas as atividades também. Pode ser uma emergencial, exatamente como eu fiz aqui, Grazi. É assim que acontece, na vida real é assim. Tá? Às vezes o cara sai para tocar a fonte, ele sabe, a gente sabe que acontece isso, sabe, na maioria das empresas. Todo mundo vai lá e faz as mudanças e tal, e depois talvez venha aqui e registre, mas tem que registrar. Não adianta, tá? Então, ou um abre a mudança e tal, essa é a tal da burocracia que a gente fala, né? Imagina, tá um servidor parado com a fonte queimada lá. Sim, mas Aí tem aí que nesse trocar. caso o cara pode ir lá trocar, né? Fazer Isso, na prática, e aí depois alguém responsável pode vir aqui só e fazer o registro. E daí ele pode exatamente. ir passando ali as situações tudo ao mesmo tempo. É.
E ao mesmo tempo, assim, para te garantir pega um analista, tá? Ele vai ser responsável por trocar a fonte. Eu, por exemplo, não vou lá trocar a fonte e depois ter impacto e tal. Então eu vou ter que ter autorização de alguém. Alguém vai segurar o rojão comigo. Então eu vou Sim. abrir para garantir que o Christian que autorizou, foi o gerente de mudança que autorizou. Então eu fui lá só executei aquilo que a gente acordou. Tá? Então tem esses dois viés, né? Um é para garantir, né, ter o respaldo do gerente, e daí tu vai executar com mais tranquilidade. Mas é assim mesmo, ó. Tu viu que eu coloquei o horário para ser agora, e a gente já executou um pouquinho antes, que era para ser às 19, né? E já encerrou e tá tudo ok. É rápido, assim, se for ver, né? Claro que É, tem ali algumas coisinhas que tem que preencher tudo, mas é, em si é rápido de fazer a gestão, assim. assim como eu também poderia abrir. Tu concorda que eu poderia abrir uma imediata se eu tivesse autorização do gerente de mudança e fosse a classificação de imediata, né, alterar a fonte, eu poderia, do incidente que o cara ligou, não estou acessando arquivos. Aí tu vai ver que queimou a fonte, daí tá toda a empresa parada sem acessar arquivos. Né, eu poderia, daquele incidente, gerar uma mudança imediata, alterar a fonte ali, cara, troca a fonte aí para mim. Vamos pegar no caso, uma empresa pequena, né? Troca a fonte para Sim, mim ali, eu gerei imediata aqui, cara, trocamos a fonte, já está funcionando, ponto. resolveu. Resolveu. E ficou tudo registrado. Exatamente. E aí a gente vai para um tipo de mudança programada, tá? Que daí é isso que a Grazi falou. Christian, mas é assim mesmo? Não, aquela emergencial é assim, dessa forma que acontece. A imediata também. Eu fiz exatamente como acontece, em tempo real, tudo. Tá? E a programada, que é, né, o calcanhar aí, né, dos analistas de TI que tem que fazer mudança. Tá? Por quê? Porque ela é muito mais detalhada, tá? Ela passa por uma aprovação, várias aprovações, enfim. Então aqui eu tenho um exemplo, né? É uma mudança que vai acontecer normalmente, passando pelo processo. Então, estou me programando, é algo que não está impactando. Um exemplo disso é a atualização, né? Mas aqui tem a atualização do Qualito, né? Que a gente pode fazer programado. Outra coisa é a troca da memória de um servidor de banco de dados. Eu tenho que trocar aquela por uma maior, digamos, né? Ele vai passar de 320 para 512. Então, estou melhorando a performance dele, né? Então, aqui eu tenho um IC, tá? Um item de configuração 120, tá? Já no servidor, né? Servidor de banco de dados SQL. Tá? Ele está funcionando, ó, Grazi, e todos os serviços relacionados a eles também, não tem problema, né? Então eu posso programar tranquilo, tá? Então o IC é o 120 e passa de 320 para 512, tá? Ó, a mudança, ao ser encaminhada como programada, poderá passar por um grupo de aprovadores, tá? E pelo comitê de avaliação, tá? Então vamos lá. Agora que vem isso que eu falei, ó. Mudança, nova mudança, tá? Vou colocar um título. Deixa eu ver se eu não tenho uma aqui, já para não preencher tudo que a gente não perder tempo e poder aproveitar melhor, tá? Ó, eu vou em mudanças, planejamento de mudanças. O que que tem no planejamento? Tem todas as mudanças que estão em aberta, sendo planejadas, né? Que tá para implementação, etc. Não aparecem as encerradas, tá? Então aqui tu pode, ó, ele tem uma grid que eu posso colocar aqui por tipo, ó. Vou agrupar, então eu tenho emergencial, normal e não informada, algumas que ainda não foram informadas, tá? E eu posso personalizar essa minha grid, tá? Então deixa eu pegar um aqui, vamos ver, melhor ERP, troca atualização do servidor. Aqui, ó, atualizar versão do PHP, ó. Atualizar versão e PHP. Eu posso olhar aqui o gráfico, que mais aqui o histórico, e eu vou editar essa mudança, tá? Só vou conferir, ó, tá como normal e ela tá em avaliação, tá em avaliação aqui, deixa eu ver. Tá, perfeito. Ela tá em avaliação ainda pelo gerente. Então, como eu sou gerente de mudança, eu vou avaliar ela, tá? Então aqui, ó, alteração do quadro 8.10.09 para 8.20, né? E todo mundo sabe que eu tô falando aqui, e eu vou atualizar a versão IPHP, tá? Sistemas Qualito, categorizei, ambiente de produção. Beleza, escopo, vou preencher aqui, ó. Poderia colocar mais coisas aqui, tá, pessoal? Alterar a versão de 09, alterar a versão do que collector, alterar versão do que agente, tá? Motivo, correção de bugs e
Novas funcionalidades. Consequência? Nenhuma. Contingência? Eu tenho alguma contingência? Não. Eu posso ter... Eu posso fazer um plano de rollback, poderia ter aqui, mas não tem. Tá? Recursos. Consultor Qualitor e ADM Qualitor do cliente. Vou botar aqui, DBA do cliente e ADM de rede do cliente. Custos estimados. Janta para consultores. O escopo, os itens afetados aqui, ó. Lembra que eu falei, ó. Agora eu vou colocar, ó. Eu poderia colocar o 101. Vou colocar aqui, tá? Ele é um item ali, né? Meio diferente, mas vamos colocar desse exemplo aqui, que é o item 120, né? Eu vou trocar a memória de servidor. Vou aproveitar e vou trocar a memória de servidor, tá? Então, vou botar ele aqui. Ver se eu tenho... Eu poderia ter alguma coisa relacionada, mas eu vou trocar a memória, vou alterar e vou trocar a memória. Eu poderia ter aqui, ó, serviços de tecnologia também. Vamos ver se eu tenho aqui... Ver se tem alguma coisa de quality aqui. Não. Atendimento. Bom, já tenho aqui o meu, já tá bom para exemplificar, ó. Áreas afetadas, nada, tá? Então eu tenho IC, configuração esperada, ó. Eu vou trocar a memória de servidor, né? E vou atualizar também o quality. O que eu vou passar a ter aqui? Vamos lá, atributo, memória, instalado. Eu tenho 320. O que eu botei aqui mesmo? Vai para 512, ó. Então eu vou botar aqui, ó. Ele passa a ter 512 na nova configuração. Topologia, serviços, clientes, responsáveis, tá? O resto não vou mudar. Voltando a mudanças, riscos, não vou mexer, definição, pré-requisito. Aqui eu poderia botar, ó, pessoal, ações, colocar, né? Eu poderia botar fazer o backup, etc, tá? Infraestrutura e mudança. Não vou colocar nada aqui. Responsável sou eu, comunicação e anexo já mostrei para vocês, no igual da emergencial, tá? Não muda. Aí, ó, autorização e implementação. Aí sim, ó, o que eu vou fazer, ó? Eu vou gerar um chamado aqui para vocês verem como é que é, tá? Ó, modelo de requisição. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Tá, esse aqui, ó. Melhoria em sistemas real. Ó. Atualização de qualitor e troca de memória. Visão de resposta, 10/12. 18. Aqui, ó, esse esquema de data, ó, que tem que cuidar, porque ele tem tudo a ver, tá? Tudo vai estar relacionado com essa data aqui, ó, 9/12, tá? Ele vai começar a chiar, tá? Aí eu criei aqui, então, a implementação, né? Vai ter um chamado, eu vou executar pelo chamado, ou eu posso executar por ações. São as duas formas, tá, pessoal? E daí vai depender. A gente teve cliente que trabalhava só com ações. Só com ações, não abria chamado. E tem outro cliente que usa um chamado. E tem aquele que usa as duas coisas, tá? Então tem que entender muito bem aí, porque a gente tem clientes que não usam esse módulo de ações. Então, cara, continua com o chamado que vai estar tudo bem lá. E a liberação. Como é que eu crio uma liberação? Tipo de liberação, vou liberar uma documentação, tá? No dia 10, vou botar 11 aqui. 11, às 8 horas da manhã. Data do término 11, às 9 horas. Responsável vai ser eu. Ó, entregar o resumo de ambiente para o do cliente. Então, estou criando uma liberação, tá? É algo que eu vou precisar liberar e eu vou controlar pela mudança. Posso controlar por um chamado, se eu quiser aqui, ó, pessoal, na liberação também, tá? Eu posso criar um chamado ou uma ação, tá? Então, eu posso gerar um chamado lá para a Marta criar esse documento e depois liberar, né, para o suporte.
tá? Vai cair, vai pingar o chamado lá no portal dela, ela vai olhar, criar o resumo de ambiente, ela vai fazer e vai entregar, tá? Então eu vou controlar eu mesmo aqui para mostrar para vocês, demonstrar, tá? Ó, a data de início de liberação não pode ser superior à previsão de término da mudança, tá? Isso que eu falei das datas, ó. Então, ó, ele está dizendo aqui, ó, a data de início, ela não pode ser superior. Controle mudança e anexo, tá aqui, ó. Aí ele tem essas bolinhas. Lembra que a gente configurou lá as bolinhas lá da liberação? Tá? A documentação é laranja. Tá? Então já começa a aparecer aqui, né? Então posso visualizar o chamado, editar a liberação. Aqui eu tenho mais um botãozinho aqui que é dizendo que é programado e tirar ela fora. Tá? Os custos com a mudança também ele pega da relação de despesa lá, alimentação, né? Lembra que a gente botei com janta? R$ 150. Ó, posso colocar aqui, ó. Eu tenho custos do chamado. Tudo que vier de chamado, pessoal, ele vai aparecer. Eu não posso inserir aqui, ó. Mas o chamado que eu mandei lá, por exemplo, para Marta, para Camila, para o Caio, para fazer as atividades à noite, eles vão botar o custo lá que teve janta, enfim, vai aparecer aqui. Depois eu posso relacionar com o custo que eu planejei, tá? Aí que no final ele tem o total de custos, ó. Então, financeiramente, eu tenho o controle de uma mudança. Tá? Posso colocar com N coisas, consultor, etc, etc. Aqui a revisão, eu posso ter uma revisão também, um fluxo, né? Então, no caso, eu não vou fazer revisão, deixar e depois executou, já era. E o histórico. Tá? Processei, tá, o registro alterado, 9/12, ok, vou submeter a RDM. Ó, existe um fluxo de autorização, deseja gerar um novo fluxo, vou gerar, tá? Vou reduzir aqui. Aqui eu vou deixar, ó, tá? Só o administrador de quadro para vocês verem aquele parâmetro lá, tá? Vou deixar assim e vou confirmar. Ó, existem chamados de implementação que não puderam ser abertos. Por favor, verificar a aba implementação chamados. Ok. Tá? Ele não abriu automático. Mas olha que a autorização, ó. Ele não conseguiu abrir esse chamado. Deve estar algum problema no. Ele deve estar com algum problema nesse perfil. Deixa eu tirar aqui, tá? Vou botar uma ação aqui. Tá, 09, 18. Ação, atividade, equipe. Ok. Esse perfil aqui provavelmente estava com problema, tá? Então, eu vou submeter RDM. Sim. Vou deixar o mesmo, o administrador. Aguardando implementação. Ele pergunta se eu quero enviar o comunicado, tá? Poder enviar agora. Eu não gosto de enviar porque ele está aguardando implementação. Então, vou alertar todo mundo que eu vou fazer essa mudança. Então, não precisa, tá? Poderia até enviar. E depois eu tenho as mensagerias lá que depois, quando é executado, ele informa os personagens que vocês quiserem, tá? Então, isso tem toda a parte de mensageria da mudança. Está aguardando a implementação, tá? Poderia ter pré-requisito, etc. E vou iniciar a mudança, né? Tá? Aqui eu botei para 9/12, né? Então, nota que ele não chiou, né? Porque ele tá depois foi depois do CAB, né? Tá? Ó, a mudança está sendo iniciada fora das previsões definidas, a mesma coisa, né? Era para ser dia 9. E vou encerrar, ó. Daí o que ele diz? Ó, ele tem que realizar aquela atividade ali, ó. Tá? Situação concluída com sucesso. Tá? Ele já deu ok naquela ação. E encerrado. Tá? Então eu tive uma programada. Por que ele aceitou ali dia 9? Porque depois do CAB, tá? Vamos gerar um clone dessa aqui agora para ver o recurso clone. Previsão de início. Hoje é 2, 4. 04/12, 18 horas.
abertura, previsão de início, pré-requisito de implementação. Vou botar aqui, ó, 04 de 12. Isso aqui que eu quero fazer, ó. Ó, eu fiz um clone, tá? Ela está sendo criada. Aí tudo preenchido, ó. Ó, tudo certinho. Configuração espera tudo igual, ó. Mas as datas aqui, ó, pessoal. Ó, previsão de início. Eu vou botar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho um CAB. Eu tenho um CAB aqui, ó, 8. Eu vou botar para dia 6. Tá? Então, vamos ver como é que ela vai se comportar agora. 06 do 12 às 20 horas. E 06 do 12 às 22 horas, tá? Tá sendo criada. Vou processar aqui. Responsável técnico. Seguintes campos sobre responsável técnico. Deixa eu ver onde é que está esse campo aqui. Aqui, ó. Como tem Qualitra aqui, ele tem as informações adicionais aqui, ó. Tá? Eu e a Camila vamos participar dessa mudança, tá? Ó, nas datas de previsão das ações após alterações da previsão de início de mudança, tá, beleza. Deixa eu tirar essa ação aqui. Implementação. Vou tirar aqui, que ela tá com data diferente. Claro, ela pegou da outra data, tá? Então eu vou processar. Ó, registrou com sucesso e vou enviar para avaliação. Tá em avaliação, tá? Pelo gerente. Como eu sou o gerente, vou submeter a RDM. Ó, que eu falei, ó. A previsão dessa mudança não contempla nenhuma reunião do comitê consultivo, então ele não passa. Ó. Por quê? Porque a próxima ele não vai deixar eu colocar, porque ela não vai ser executada nunca aqui, como sendo programada. Tá? Porque lá eu digo que a janela está fechada. A próxima é só quarta-feira. Isso é muito importante vocês atenderem, porque isso aqui dá muito suporte, tá? Aí, ó, como é quarta-feira a próxima aqui, ó, que é 8, eu posso submeter ela somente 9, 10, só após o dia 8, tá? Então ela tem que passar por um comitê. Então, se eu colocar aqui, ó, dia 9, possivelmente ele vai parar de dar essa mensagem, tá? Ó, ele existe um fluxo, já passou, ó. Ele tem um fluxo de aprovação, tá? O fluxo, ele seguiu adiante, tá? Só isso que eu queria mostrar para vocês funcionando a questão do CAB, tá? É bem importante isso aqui, pessoal. Isso aqui, nossa, para o pessoal entender é muito difícil, tá? Isso aqui tá lá dentro da configuração do comitê, tá? E aí aqui, ó, 120, a gente mudou, lembra que a gente mudou os ICs, o 120 e o 136? Vamos lá ver como é que eles ficaram, né? A relação configuração IC, pesquisa de C. 136, o 120 foi esse último. Ó, que é o servidor de banco de dados. Vamos olhar o atributo. O que a gente mudou nele? Foi memória, né? Ó, 512. Então, fechou a mudança, né? Vamos ver o que tem no histórico aqui, ó. E ser atualizado, tá? Ó, aqui, ó, aqui tem os registros, né? E aqui tem a configuração, ó. Após a alteração de arquitetura. Tá, esse alterou, né? Vamos ver o outro se 136. Ó, servidor de arquivos. A gente alterou a fonte dele, né? Ó. Ó, tudo aqui certinho, os valores, não tinha nada antes. Ó. 1.300, blá, blá, blá. Legal, né? Essa é a parte mais, assim, de usar o módulo de mudança, tá? Se o pessoal não for usar com o CMDB, tá? Então daí é uma dica que eu dou, assim, cria os ICs
do data center, os básicos, né? Servidor, nome tal, entendeu? Até nem precisa usar muitos atributos, enfim. Mas que tu saiba que aquele C, ele vai... Tu viu que ele deu um impacto, o que ele parou no serviço de faturamento, ele parou, né? Ele te mostra tudo, né? Então é muito legal isso. Aí, pessoal, aqui, ó, voltando aqui, ó, o que a gente não viu ainda, ó? Ó, a gente viu uma mudança imediata, uma emergencial, uma programada, mudança alterando o IC, que eu mostrei agora, a mudança de um problema, tá? Vou mostrar também a liberação de mudança, a gente viu, o calendário de liberações, vou mostrar agora, e a aprovação pelo solicitante, tá? Aqui deu um overview geral, assim, do que tem, todas as relações, tá, pessoal? E vocês vão ter uma bela base, pelo menos, o olhar, assim, pelo menos ver as coisas acontecendo, né? Que nem, como é que funciona um calendário de liberações, né? O pessoal nunca viu, assim, funcionando, tá? Então, tem nesse ambiente demo, vocês podem consultar aqui, ó, ver as liberações, tá? Se vocês liberarem, por exemplo, isso aqui lá pro portal do solicitante, vai aparecer para ele também, tá? Então, vai aparecer dessa forma como está aqui, ó, tá vendo? As liberações aqui, ó, com as bolinhas. Tá? Então, essas relações que é importante vocês verem, né? Que nem aqui, ó, faltou, né, os blocos, né? Deixa eu até olhar aqui uma coisa que eu não mostrei aqui, só um pouquinho, que é o último aqui, ó. Que é a relação do solicitante, tá? Quando eu entro aqui, ó, vou entrar aqui que eu estou no antigo, mas lá dentro vai aparecer, ó. Eu tinha uma mudança, que eu pedi a aprovação do solicitante. Simples assim, tá, pessoal? Aquilo que eu mostrei para vocês, tá? Sem rodeios. Ele vai estar em pendências aqui também, tá? Ele vai estar aqui em pendências. Só que ele aparece aqui embaixo, ó, tá vendo? Minhas pendências atendimentos. Por isso que tem em parênteses atendimentos, ó. E aí lá embaixo, ó, minhas pendências mudança, ó. Aí tá a mudança aqui, ó. Então essa é a relação que ele tem com o portal do solicitante. Então, isso veio depois com novidade da Pink, enfim. Tá. E aí eu venho aqui e aprovo. Então, imagina que eu peço uma alteração do RP, eu peço para um solicitante aprovar antes de eu meter a mão lá. Agora está aguardando implementação. Tá? A gente viu tudo isso, aprovação, calendário de liberação, calendário de mudanças. Tá? Pelo menos deu para ter uma noção de tudo. Hein? Vou deixar um material para vocês, tá? Principalmente esse da Pink, que vocês não conhecem, tá, pessoal? Que ele mudou, inclusive, aqui, ó. Vocês vão ver quando habilitarem nos grupos, aqui, ó, segurança, ele tem permissões de mudança. Se alguém, por acaso, no suporte ou central de serviço perguntar, eu não consigo mudar minha mudança, o cara foi embora e as mudanças estão lá. Tem permissões aqui, ó. Tá? Então já dá para fazer isso. Então ele consegue fazer todas as alterações, tá? Então é mais um recurso aí que veio da Pink Verify, tá? E aí eu vou liberar para vocês aqui material. Aqui, ó, Pink Verify tem a change de tudo que tem da Pink, tá? Um doc. São 5 ou 6 itens, poucos assim, mas é interessante ver. Eu já passei por eles aqui com vocês, mas ali tá escrito, então vocês podem consultar esse documento. O treinamento tem toda a parte de cadastro ali que vocês podem consultar. Tudo sobre o modo de mudança, que é esse PPT que eu fiz. Aí depois tem alguns modelos, books, os gráficos de mudança aqui, ó. Tem uma pá de gráfico que a gente fez uma época. E as cargas de SQL aí, quando eu implantei também, ó, 2011, 2012, são antigas, mas sempre serve para alguma coisa, tá? Eu, pelo menos, uso muita dessas cargas aí em alguns momentos. Aí eu pesquiso e ele serve para me apoiar em algum cliente, tá? Então tá, galera. Obrigado aí mais uma vez. Valeu, Cris. Obrigada, pessoal, pela atenção. Valeu, Obrigada, Cris. Cris.